Oi, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica, classe de jovens e adultos, disciplina Vida Cristã. Estamos na lição de número 8, parte 2. Estamos trabalhando na algumas orientações e vamos dar continuidade nesta que trata sobre a providência de Deus. Preste atenção na providência de Deus. Se você não assistiu a parte 1 dessa lição de número 8, recomendo que você retorne e depois assista esse vídeo. Então vamos lá? Preste atenção na providência de Deus. Como Deus trabalha em nosso favor? Então foi uma pergunta que a gente deixou na aula anterior e a gente vai trabalhar um pouco a respeito disso. Sempre podemos saber porquê das coisas, sempre podemos entender as razões das circunstâncias no qual estamos envolvidos. Vamos falar um pouco sobre isso. Qual a relação das circunstâncias com a palavra de Deus? Ok? Então vamos lá. Como Deus trabalha em nosso favor? Bom, o autor ele vai, na verdade, afirmar que Deus ele trabalha em nosso favor e vai discutir um pouco usando alguns textos bíblicos. Todos vocês são filhos de Deus e mediante a fé em Cristo Jesus, conforme Gálatas 3, 26. Ou seja, o autor quer nos fazer entender que nós somos filhos de Deus e pelo fato de sermos filhos, ele cuida de nós. Essa ideia de Deus, dessa paternidade divina, nada mais é do que tratar cada um de nós de uma maneira especial, de uma maneira amorosa, de uma maneira de ensinar que Deus realmente tem interesse pela nossa vida e que Ele nos ama. E assim como um pai humano, porém, de uma maneira perfeita, muito melhor do que qualquer pai terreno. Pois bem, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, conforme 1 Pedro 5, versículo 7. Então, baseado nisso, de que somos filhos de Deus, também somos convidados a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado, ou seja, ele se interessa por nós, ele tem interesse em cuidar dos seus filhos. Ele nos libertou de nosso cativeiro, firmou uma nova aliança conosco pelo Espírito Santo, selou-nos com o Espírito Santo e está nos conduzindo para a nossa herança eterna, que jamais passará. Então, esta observação, ela nos lembra do povo de Israel, que esteve durante certo tempo no Egito, e esteve ali oprimido, prisioneiro, escravizado pelo povo, por Faraó. Mas Deus libertou. De modo semelhante, nós também, em dado momento, tivemos essa experiência da libertação, da escravidão do pecado. O Espírito Santo nos foi dado e agora estamos sendo conduzidos não apenas a uma terra prometida que mana leite e mel, mas a herança eterna que jamais passará. Então vamos ver um pouco, pensar mais sobre isso. Podemos nos dirigir a ele como pai ou Abba Pai, que é uma palavra carinhosa, esse Abba, que reflete a intimidade e o modo carinhoso como uma criança trata o seu pai, semelhante a paizinho. Então Deus ele quer justamente ter essa proximidade, esse relacionamento profundo, íntimo conosco. E podemos chamá-lo de pai. Então, tudo isso o autor está trabalhando, tentando nos ajudar a compreender que Deus ele realmente está comprometido conosco. Ele nos ama e ele cuida de nós. Então, ele trabalha a nosso favor. A resposta aqui é um sim, ele trabalha por nós. Não se vende dois pardais, nem por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão
sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então veja, o controle de Deus é tão grande sobre a criação e ele observa tudo com tanto cuidado que até a quantidade de cabelos que nós temos, ele sabe, ele conhece muito bem. Isso mostra que ele não apenas sabe de tudo, mas ele usa esse conhecimento, este saber, em prol dos seus propósitos eternos. E isso inclui certamente nós que somos seus filhos. Leia também o Salmo 139. Lá você vai compreender um pouco mais sobre o fato de Deus ser todo-poderoso, a onipotência de Deus, o fato de Deus ser onipresente, ele vê tudo e onde nós estamos, em toda parte, e ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ele é onipotente, onipresente e onisciente, e por isso nós devemos confiar nele. Quando nós estávamos sendo formados ainda no ventre materno, ele já nos conhecia e já tinha um projeto para cada um de nós. Efésios 1, 3, agora vamos ver essa passagem bíblica, vários versículos de Efésios, capítulo 1, e você vai poder refletir comigo nessa hora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como estamos agora ligados pela fé em Cristo Jesus, nós podemos desfrutar de bênçãos que ele conquistou, bênçãos que são celestiais, bênçãos que são dessa nova vida que um dia desfrutaremos por completo, porém, já nos é antecipado agora, de maneira parcial, como uma amostra dessa vida que nós teremos com ele. Então, em Cristo Jesus, temos essa bênção antecipada. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então veja o controle de Deus, a providência de Deus dentro do seu projeto. Antes da criação do mundo, nós já tínhamos sido escolhidos para sermos o seu povo, a sua igreja, para sermos santos e irrepreensíveis. A justificação, a santificação, a transformação da nossa vida conforme a imagem de Cristo já era algo planejado por Deus desde a eternidade. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Olha a vontade decretiva, eterna, não pode ser mudada, soberana de Deus, agindo em favor dos seus filhos, para louvor da sua glória. Esse é o propósito para o qual somos chamados, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo. Então vejam mais uma vez, a sua vontade, que era algo misterioso, desconhecido, agora foi revelado através de Cristo Jesus, que é ter um só povo para adorar e para bendizer o seu nome. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então essa revelação mostrou que esse projeto de dar adoração a Deus por meio de Cristo é para toda a criação. As coisas celestiais, terrenas, tudo que há, tudo que existe, tudo que foi formado em Cristo Jesus é convidado e é atraído para adorar ao nosso Deus. Como Deus trabalha em nosso favor? Então estamos vendo o propósito, os decretos eternos de Deus agindo em favor do seu povo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade,
a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, mais uma vez, o plano eterno de Deus, cumprindo o propósito da vontade de Deus, a fim de que, ou seja, com o objetivo de que os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Com isso, entendemos que a sua decisão de confiar em Cristo caracterizou uma mudança de rumo, ou seja, quando se tornou filho ou filha de Deus, você entrou em sintonia com a vontade do Senhor. Então perceba que você, que recebeu Cristo como Salvador, você está dentro desse propósito eterno de Deus, dos decretos de Deus, daquilo que Deus designou para que viesse a acontecer desde antes do tempo, que tudo viesse a existir, que tudo fosse formado lá na eternidade. Deus assim o estabeleceu. E agora nós fazemos parte desse projeto de Deus, Ele está cuidando de nós. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Mais uma vez reforça, para o louvor da sua glória, a finalidade para a qual fomos criados. E essa garantia aí tem um sentido de selo, ou seja, é um sinal, ao mesmo tempo que é uma assinatura, é algo que Deus colocou, que lhe pertence, o seu Espírito, e colocou em nossas vidas, também significa ali o pagamento inicial, ou o sinal, como é chamado, ou seja, é uma indicação de que algo vai acontecer no futuro. É como se fosse uma garantia de que um acordo agora foi firmado. Então nós temos aí um sinal, nós temos aí a garantia de que nós estaremos com Ele, Ele virá nos buscar, Jesus Cristo. E o Espírito Santo também é comparado como que um anel de noivado. Ou seja, nós temos ali o selo, a marca de Deus na nossa vida, nós temos o sinal, a garantia de que Ele vai voltar para nos buscar, nós temos ali um compromisso firmado. Um anel de noivado é como que um compromisso, o sinal de um compromisso de que o casamento vai acontecer, de que o casamento vai ser consumado. Então temos esses três aspectos aí, da marca, da garantia e desse anel que aponta para uma união mais completa no futuro. Tudo isso nós entendemos a partir do Espírito Santo que nos é dado como essa garantia da nossa herança. Ok. O autor ele finaliza esse trecho dizendo o seguinte: vivemos para agradar a Deus, mas às vezes o tempo e as circunstâncias nos impedem de fazer o que nosso coração nos diz que gostaríamos de fazer. Isso faz parte da providência de Deus. Atribua isso ao plano geral de um Deus que ama você. Confie que Ele sabe o que é melhor. Então, mesmo às vezes, o nosso coração, e aparentemente estamos fazendo tudo de acordo com a palavra, mesmo assim, algumas circunstâncias parecem nos impedir de prosseguir. A gente deve entender, como filhos de Deus, como servos do Senhor, que Deus ele está no controle de tudo. Então, nós devemos atribuir essa dificuldade, esse impedimento momentâneo, como o plano geral de Deus e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. De um modo geral, isso se enquadra muito bem. Segundo lugar, nem sempre podemos saber o porquê das coisas, que é uma resposta já. Nem sempre temos conhecimento de todas as circunstâncias, o porquê que aquelas circunstâncias nos envolvem. Deus não fala sempre isso aos seus servos. Nem sempre entenderemos a providência de Deus. É por isso que a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. É necessário fé para confiar em Deus quando coisas ruins desabam sobre nós. Então, nem sempre teremos todas as respostas, mas precisamos, mesmo nessa neblina
em que não vemos exatamente o que está diante de nós, precisamos crer que Deus está conosco naquele momento. Exemplo 1. Filho de Jacó, José. Então, conhecemos um pouco ali da história, que está lá no livro do Gênesis, você pode ler depois. E José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi e ficou prisioneiro, teve que servir ali a um certo homem egípcio. Depois, finalmente, ele interpretou ali o sono de Faraó e sabemos que ele se tornou um homem poderoso no Egito, tão poderoso que o próprio Deus depois o usou para que o povo de Deus, né, os descendentes de Jacó, os patriarcas ali, eles pudessem, o patriarca Jacó e seus filhos, eles pudessem ter o sustento, porque a terra estava passando por uma grande escassez de alimentos. Então, o próprio José vai concluir depois que aquilo que a princípio pareceu ruim, e assim foi para ele, mas Deus converteu aquilo em algo bom. Deus usou aquilo para abençoar os seus irmãos. Então, nem sempre a gente entende as circunstâncias. José não teve uma explicação durante seu trajeto. Olha, persevera, continua confiando em Deus, porque lá no futuro você vai ver que vai dar tudo certo. Não tem nenhum relato bíblico de alguém que tenha dito isso a ele. Nem mesmo lhe apareceu algum anjo, não. Ele simplesmente conseguiu prosseguir confiando em Deus e no momento certo os fatos responderam e mostraram para ele que Deus esteve o tempo todo no controle. Contra a teologia da prosperidade. Aqui o autor ele comenta que algumas pessoas dizem que, por exemplo, se você está enfermo e você permanece assim por muito tempo, não é curado porque você tem pouca fé. Se você tem dificuldade financeira é porque você não tem fé para se apropriar das bênçãos de Deus. E atribuem a toda e qualquer circunstância a falta de fé, como se Deus nunca colocasse seus servos e nunca permitisse seus servos passarem por circunstâncias difíceis. Isso não encontra amparo nas Escrituras. Vemos o exemplo de José e nós podemos ver alguns outros aqui também. Jó, por exemplo, e a soberania de Deus. Jó nunca soube o que estava acontecendo ali, do diálogo que aparece ali no capítulo 1 e 2 entre Deus e Satanás, que Satanás foi diante de Deus e disse, falou ali que queria experimentar a fé de Jó, que Jó servia a eles porque possuía muitos bens, porque tinha uma boa família, porque tinha saúde. Jó não ficou sabendo nada disso. Aliás, a única resposta que ele teve lá no final, capítulo 39, 40, 41, ali naquele momento, foi que Deus é sábio e Deus começou a fazer perguntas. Você conhece a criação? Você tem poder sobre a criação? Você consegue explicar a criação, a natureza, a força dos animais? Você consegue dominar sobre eles? Deus cita 2 animais que ele não sabia e não tinha como dominar. E Jó começou a reconhecer o quanto ele era inferior em sabedoria em relação a Deus. Isso foi o suficiente para que ele viesse colocasse novamente no seu lugar de servo, de alguém que é criatura e que precisa estar submisso a Deus e confiar nele. E isso foi o suficiente para que ele fosse restaurado. Então, algumas vezes somos desafiados. As circunstâncias, assim como Jó disse, poxa, que mal cometi tão grande para estar passando isso aqui que eu estou passando? Quem sabe você pode se perguntar isso em algum momento da sua vida. Mas saiba que Deus ele está no controle da vida dos seus servos. Você nem sempre vai saber os porquês, mas você precisa confiar no Senhor. Exemplo 4. O apóstolo Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, nesse trecho que você está vendo, ele fala que ele passou sede, fome, nudez, foi açoitado várias vezes, sofreu naufrágio, duvidaram do seu apostolado,
Ele foi aprisionado várias vezes, passou diversos sofrimentos. E aí, o apóstolo Paulo não era um homem de Deus? Não era um servo do Senhor? Mesmo assim, ele passou por tudo isso. Mas ele entendia que Deus estava no controle, que tudo aquilo era para a glória de Deus, e ele entendia que ele precisava perseverar. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aquilo fazia parte do combate diário de todo cristão, de ter que lidar com as circunstâncias, sejam elas boas ou más. E ele entendeu que ele completou a carreira guardando a fé, manteve a sua fidelidade ao Senhor. Da mesma forma, nós devemos manter nossa fidelidade a Deus. E por fim, ele tinha isso tão certo que ele disse: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho, ou seja, as prisões. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra de Deus com maior determinação e destemor. Ou seja, a prisão de Paulo motivou e encorajou outros cristãos. Ele entendia que estar preso não ficou ali murmurando, não ficou tendo um momento de incredulidade, não pensou em abandonar a fé. Não! Ele entendia que Deus estava agindo e glorificando o nome dele, até mesmo na prisão do seu servo. Deus é poderoso, por isso ele vai dizer também que o evangelho não estava preso, apesar dele estar naquele momento. Então, às vezes, de acordo com a providência de Deus, virão situações difíceis ao nosso encontro e vamos precisar confiar em Deus apesar delas. Então, a gente precisa ter essa confiança em Deus para lidar e entender que Deus, na sua providência, está cuidando de nós. As circunstâncias não são necessariamente uma medida de espiritualidade, embora possam muito bem ser uma oportunidade maravilhosa de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Depois você lê 1 de Pedro 3,17. Então, nem sempre circunstâncias ruins são consequências diretas de pecados que cometemos. Nem sempre, tá? Por isso ele diz não necessariamente. Significa que estamos com algum problema espiritual, pecamos e estamos agora envolvidos numa circunstância ruim. Algumas vezes pode ser que sim, mas nem sempre é dessa forma. Algumas vezes podemos passar circunstâncias difíceis e Deus pode estar nos dando a oportunidade de conhecer mais a Ele, de sermos aperfeiçoados, de crescer na graça e no conhecimento. Haverá momentos em que você acreditará firmemente que a palavra de Deus está guiando você para fazer algo, por isso se torna o desejo do seu coração, além de outros cristãos encorajarem a seguir o seu coração. Então aqui a gente vê os 3 passos que a gente falou. Mas a providência não permitirá que o seu plano se concretize. Aceite o fato de que Deus planejou outra coisa para você. Aprenda a confiar em Deus apesar das circunstâncias. Então observe, a palavra está nos guiando, o desejo do nosso coração confirma, até mesmo a comunidade de servos de Deus que estamos fazendo parte confirmam também, mas as circunstâncias não permitem. Então devemos interpretar que Deus, na sua providência, está trabalhando de uma outra forma. Quem sabe não é o momento para aquilo acontecer, mas pode acontecer no futuro. Ou quem sabe Deus vai direcionar de uma outra forma e estará confirmando mais adiante. Creia nisso. E por fim, por último, não coloque as circunstâncias acima da palavra de Deus. Vamos citar alguns exemplos para que isso fique mais claro. Exemplo de Davi, primeiro livro do profeta Samuel, 24, de 4 a 7. Temos ali uma ocasião em que Davi viu Saul dormindo e Saul estava sem defesa,
estava ali desprotegido. E ele poderia, tranquilamente, Davi poderia matar Saul. Mas ele disse, ele lembrou que ele não poderia tocar em Saul por ser ungido do Senhor. Davi entendia que Saul havia sido ungido, ou seja, separado pelo próprio Deus para reinar. E ele entendia que assim como Deus o colocou no governo, Deus, no momento certo, o tiraria de lá. Apesar de que Davi também já havia sido ungido, ele sabia que seria o substituto de Saul, ainda assim ele entendia que não era daquela forma que ele assumiria o seu governo. A gente entende que males ali, coisas ruins poderiam ter acontecido se Davi tivesse tentado tomar o poder daquela maneira, naquele ato violento. Então, ele respeitou pelo fato de Saul ter sido colocado por Deus e ele acreditou que o mesmo que colocou no momento certo tiraria também e cumpriria aquilo que já tinha para a vida dele. Então, as circunstâncias não podem estar acima da palavra de Deus. Ele entendeu que aquilo era um ato de obediência à palavra, de prudência, de respeito àquilo que foi um ato do próprio Deus. E apesar das circunstâncias favorecerem ele atentar contra a vida de Saul, ele preferiu ficar com a palavra de Deus. Exemplo 2. Jesus não usou o seu poder para transformar e se alimentar, né? Jesus não usou seu poder para transformar, no caso, os pães e se alimentar. Mateus 4, verso de 3 a 4. Jesus estava ali no deserto, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E num dado momento o diabo aparece a ele e diz, olha, se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus teve poder para transformar água em vinho. Quem é que vai duvidar que o Deus Todo-Poderoso não seria capaz também de transformar pedras em pães? Deus multiplicou, inclusive, pães e peixes também. Mas Deus entendia que aquele momento era um momento de reflexão, era um momento de consagração a Deus. Ele estava se preparando para iniciar o seu ministério na terra. Então, ele disse, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele entendia que aquele momento era um momento separado para ele alimentar-se espiritualmente e não fisicamente. E por isso, apesar das circunstâncias, apesar da fome, 40 dias Jesus estava ali, diz a Bíblia. Apesar disso, a palavra de Deus e o propósito que ele tinha estabelecido, segundo a palavra de Deus, ele prosseguiu, ele manteve ali naquele momento. Então, nós devemos observar a palavra de Deus acima das circunstâncias. Algumas circunstâncias parecem querer nos induzir a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado a não cometer esse tipo de erro. Vou dar um outro exemplo que não está no livro. Saul foi ordenado a ele atacar um determinado povo e matar todos. Todo o gado, todos os animais, todas as pessoas indistintamente. Mas ele manteve tanto o rei vivo quanto os principais animais. E quando o profeta Samuel chegou, ele foi repreendido, porque ele decidiu guardar aqueles animais, segundo ele, os melhores, para sacrificar, para oferecer a Deus. Porém, a palavra que ele recebeu de Deus, a ordem, não foi essa. Apesar das circunstâncias favorecerem, quem sabe aqueles animais eram muito bonitos, eram muito adequados para o sacrifício perfeito ser oferecido a Deus, não foi isso que Deus ordenou. Ele tomou uma iniciativa contra a ordem de Deus. Isso levado pelas circunstâncias. Então, não podemos nos levar pelas circunstâncias. Ali o profeta vai dizer aquela famosa frase que melhor é obedecer do que sacrificar. Isso cabe muito bem aqui nesse texto. Então, aqui encerramos a nossa aula. Na próxima semana falaremos sobre o uso do bom senso. Isso faz sentido? Vamos pensar um pouco sobre o quanto é importante a gente aprender a usar o bom senso para tomar decisões segundo a vontade de Deus.
A graça do Senhor seja com todos vocês.